Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal Professor Luiz Dudu, sempre com o melhor conteúdo para você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. E nós já estamos aí às portas do Exame Nacional do Ensino Médio e, como você já sabe, nós estamos gravando uma série de vídeos, de dicas bem curtas sobre ciências humanas, né? Já gravei um sobre história, hoje nós vamos falar sobre geografia e assim sucessivamente. Dicas com os conteúdos que mais caem das disciplinas de ciências humanas. Então fica aqui comigo porque com toda certeza essas dicas farão a diferença na sua preparação. E hoje nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar geografia. E o primeiro conteúdo aqui é geografia física. E como vocês já sabem, a geografia ela é dividida em dois blocos. Geografia física, onde nós estudamos toda a parte de estrutura da Terra, desde relevos, a biomas, a bacias hidrográficas, né? A questões climatológicas, as questões geomorfológicas, né? Então, essa é a parte física da geografia, mas também a parte humana, onde nós estudamos a relação do homem com o ambiente. Esse ambiente pode ser natural ou pode ser modificado pelo próprio homem, a ação antrópica, né? Desde de questões rurais, né? Que impactam ali a vida das pessoas que moram em áreas rurais, até as questões urbanas também, questões de industrialização. Então, dentro da parte de geografia física, o que mais cai é o que você tem que levar para a sua prova. Questões sobre climatologia, tipos de clima que são predominantes no Brasil. Subtropical, tropical de altitude, tropical litorâneo, né, são muito importantes que você leve essas informações para a prova. Quais são os tipos de clima e quais são as suas principais características. Quais são as correntes marítimas espalhadas pelo mundo e anota essa dica que ela é muito importante. Os fenômenos do El Niño e também Laninha. Isso aqui não cai em prova. Isso aqui despenca em prova. Então, coloca uma observação aí e estude, revise esse conteúdo sobre El Niño e Laninha, porque sempre está presente nas provas do Enem. Hidrografia, você já sabe as principais bacias hidrográficas do Brasil. Em destaque, a bacia do Rio Amazonas, do rio Tocantins-Araguaia, do rio São Francisco, do rio Paraná. Né? Então, qual a importância dessas bacias hidrográficas para o nosso país, o ciclo da água e também qual a importância da água para a manutenção da vida no planeta. Né? Questões sobre relevo e os tipos de relevo, planalto, planícies, serras, montanhas. Como vocês já sabem, no Brasil nós não temos montanhas porque aqui nós não temos encontro de placas tectônicas. Então o relevo montanhoso não faz parte do nosso país. Mas os outros relevos, como planície, como planalto, como serras, sempre estão caindo em prova. Então o relevo é um conteúdo que você tem que levar aí para a sua prova também. Vegetação, principais biomas brasileiros. Né? O bioma amazônico, cerrado, caatinga, pantanal, pampas e pradarias e a Mata Atlântica. Em destaque, eu vou colocar aqui para você o bioma amazônico, o Pantanal, que tem sofrido nos últimos anos aí com muitas queimadas. A Mata Atlântica, seu principal problema é o desmatamento, porque originalmente ela pegava lá do Rio Grande do Norte e ia até ali Santa Catarina. E hoje, né, a Mata Atlântica já pega ali uma pequena parte da região sudeste e da região sul. Toda a parte dali para cima já foi devastada pelo desmatamento. Né? E também Cerrado e suas características também costumam aparecer muito em prova. Tá bom? Solos, tipos de solos. O solo merífico, o solo argiloso, o solo arenoso. Então, os tipos de solo e suas características, leve isso em consideração também para a sua prova. Degradação e desertificação do solo, ok? Então, leve essas informações também aí para a sua prova. Em relação à cartografia, cartografia é o estudo da geografia, da elaboração, projeção e elaboração de mapas. Então, nós temos 3 formas de projeções de mapas. Quais são elas? Plana ou azimutal, cônica e cilíndrica. Né? Então, leve em consideração que você precisa ser alfabetizado geograficamente para você entender quais são as informações que são contidas no mapa. Né? Então, a leitura de mapas é extremamente importante. Então, interpretação de escalas, legendas, coordenadas geográficas,
latitude e longitude, é o mínimo que você tem que saber aí para você poder fazer uma excelente leitura de mapas e colher as informações e buscar a alternativa correta na sua questão. Projeções cartográficas. Quais são as projeções cartográficas? Plana ou azimutal, cilíndrica e cônica. E quais são as suas aplicações, ok? Então leve também isso aí em consideração para a sua prova, as projeções cartográficas, ok? Em relação à geopolítica e atualidades, o que seria geopolítica? Geopolítica é a união da geografia com a política, né? Então a geopolítica ela estuda as relações internacionais e também internas de determinados países em relação às suas questões políticas e econômicas, tá bom? Então, quais são os temas que mais caem em relação à geopolítica? Globalização. Globalização é um tema que sempre aparece muito em prova. Os fluxos de capitais, as migrações e imigrações, a interdependência econômica entre nações. Então, as questões globalizantes, principalmente relacionadas a esse momento que nós passamos, que é o que nós chamamos de quarta revolução industrial, a revolução tecnológica, também é uma questão que sempre está muito presente em provas. Então, a globalização, em suma, é a velocidade com que a informação ou com que determinados produtos alcançam o mundo em menos tempo. Okay? Então leve isso para sua prova. Blocos econômicos também costumam aparecer muito em prova. Mercosul, União Europeia e NAFTA. Mercosul é o nosso bloco econômico formado por Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Aí nós temos o Chile como país ali parceiro, né? Colômbia como país parceiro, temos também a Venezuela ali como um país que está em processo de adesão, mas por conta das suas questões políticas ali vai ser um pouco complicado isso acontecer. Então esse é o nosso Mercosul, a União Europeia formada pelos principais países da Europa e o NAFTA, que é o bloco econômico da América do Norte formado por México, Estados Unidos e Canadá. Mas também nós temos um bloco econômico internacional, envolvendo países que não fazem parte da mesma região. O exemplo dos BRICS, né? Que é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, as relações econômicas, as taxas alfandegárias, questões de migração e imigração são bastante aliviadas quando há acordo entre esses países dentro da questão do bloco econômico, né? Conflitos territoriais, os conflitos territoriais que nós já conhecemos, principalmente ali na África, em inúmeros países da África nós temos inúmeras guerras civis que matam a população, deixam a população em extrema pobreza, a população passando fome, e no Oriente Médio as tensões religiosas, principalmente agora com Israel e o Hamas. E aí a questão evoluiu, aí passou de Israel para o Líbano, e aí agora evoluiu um pouco mais e passou de Israel para o Irã. Então as questões territoriais, os conflitos territoriais, visando aí uma política expansionista, né, são questões que fazem parte, obviamente, da geopolítica. E a guerra entre Rússia e Ucrânia, né, que é uma questão aí também muito atual e que pode estar em prova, né? Questões ambientais, pessoal, eu me arrisco a dizer que a gente pode ter um tema sobre questões ambientais esse ano aí para a redação do Enem. Tendo em vista as queimadas que nós tivemos aí esse ano, né? Eu moro aqui em Brasília, a gente olha para o horizonte ainda e vê ali aquela visão meia turva, né? Então, muitos focos de incêndio espalhados pelo Brasil inteiro, São Paulo, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então, as questões esse ano, entre os meses de agosto e setembro, foram extremamente complicadas e envolvem questões geográficas, né? Então, envolve o aquecimento global, envolve o efeito estufa, envolve políticas de preservação e de ambientação. Por isso que eu posso apostar aí que nós teremos algum tema relacionado às queimadas, né? Relacionado aí principalmente a questão criminosa das queimadas, né? Então eu acho que é um tema que você deve levar em consideração para a sua prova, ok? E essas são as dicas que eu deixo para você aí em geografia para você levar para o Enem. Então, forte abraço e bons estudos aí para você.